Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. O nosso programa hoje fala sobre o roubo de peças sacras. Só em Minas são quase 700 obras desaparecidas, segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, o IEFA. De acordo com o Ministério Público, entre 1964 e 2012, mais de 500 itens sumiram no estado. Nova Era, na região central, é a campeã entre as cidades mais visadas pelos bandidos. 58 peças sacras desaparecidas. No Panorama de hoje você vai saber um pouco mais sobre o mercado negro de peças sacras do país e o que está sendo feito para garantir a segurança do nosso patrimônio histórico. Vai ver que o maior roubo de peças já ocorrido no Brasil completa 40 anos sem solução. E também vai conhecer a escultura atribuída a Aleijadinho, que foi apreendida em uma casa na capital depois de ficar desaparecida por quase 40 anos. Para conversar conosco sobre esse assunto estão no estúdio Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador das Promotorias de Justiça e de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, e Ailton Batista da Silva, analista de Gestão, Proteção e Restauro do IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Muito obrigado pela presença, Ailton. Muito obrigado, Marcos Paulo. Marcos Paulo, a gente estava conversando aqui já antes do programa sobre essa questão do roubo das peças sacras. Registradas são 697 peças desaparecidas, mas você estava me dizendo que esse número é bem maior? Com certeza. As estatísticas indicam que Minas Gerais, infelizmente, já perdeu 60% do seu patrimônio cultural sacro ao longo dos últimos anos. Isso quer dizer que de cada 10 peças que nós tínhamos no interior das nossas igrejas, nossas capelas, nossos museus, 6 já não se encontram mais aqui. Então, esse dado de 697 peças, eles dizem respeito tão somente àquilo que há registro formal junto aos órgãos públicos. Mas sabemos que é um número que está muito aquém da realidade, infelizmente. Ailton, como é que se percebe, vamos dizer assim, o valor de uma peça sacra? Quer dizer, a peça que estava numa igreja e sai dali, quer dizer, tem algumas mais e outras menos valiosas. Todas são valiosas e todas, o objetivo é que estejam, né, nos lugares aos quais elas foram projetadas para estar? Primeira importância, o valor emotivo e de fé. Porque se aquela imagem está num altar, ou o retábulo mora, o colateral, não importa. É porque ela tem uma grande importância para aquela comunidade. Se você pensar que quem colocou, não importa se foi seu pai, seu avô, mas que ela traz uma mensagem de esperança, de melhor vida dentro da comunidade. Então o valor dela é mais sentimental, mais físico, mais emocional. Perfeito. Bom, em setembro desse ano, a comunidade de Ouro Preto, na região central do estado, relembrou com tristeza um dos maiores roubos de peças sacras já ocorridos no Brasil. Os ladrões levaram 17 peças do museu localizado no subsolo da Basílica de Nossa Senhora do Pilar, considerado um dos monumentos mais importantes do país. E até hoje, o caso ainda não foi esclarecido. Veja a reportagem. Ouro Preto, setembro de 1973. A cidade histórica foi vítima do maior roubo de peças sacras da história do país. Dos objetos, restam apenas fotos. Ninguém foi preso. Desde a época do roubo, o museu já funcionava na parte de baixo da igreja de Nossa Senhora do Pilar. Depois de passarem um dia todo escondidos em um quarto na catedral, os ladrões desceram por essa escada e arrombaram grades que protegiam as vitrines. Aqui, eles conseguiram invadir o espaço que guardava o acervo de vários objetos usados nos cultos, como cálices e cofres. Há indícios de que o roubo foi encomendado, já que entre todas essas peças, eles levaram as de maior valor histórico, feitas em 1733 para a inauguração da igreja de Nossa Senhora do Pilar. Porque a gente acredita que foi um roubo especializado. E como sendo especializado, as peças não foram roubadas para serem desmontadas ou derretidas, porque derreter aquilo é apurar alguns quilinhos de prata ou algumas gramas de prata. Nem ouro não recupera. Mas se desmanchar,
o desmanche ele é muito mais drástico, porque se desmancha a história. Eu trabalho muito com a história de Ouro Preto, né, com pesquisa de arquivo e documentação, e ao mesmo tempo assim, história oral, converso com um, converso com outro, né? E esse roubo ele está muito secreto até hoje, que não temos nenhuma pista, quer dizer, pista segura. E na época o Padre Simões parece que tentou fazer, tentar investigar e a luta, mas praticamente só. Bom, esse é um roubo lamentável que a gente, né, ficou marcado aí. De quem que é a responsabilidade, Marcos Paulo, pela segurança dessas peças e como que isso, vamos dizer assim, quais as orientações que existem para, no caso, as igrejas, as pessoas que cuidam desse patrimônio em relação à segurança? Trata-se de uma responsabilidade que deve ser compartilhada. Compartilhada entre quem? Primeiramente, assumida pela igreja, enquanto proprietária do bem relacionado à edificação, às imagens e sim. Mas esses bens também têm uma dimensão que estão para além do suporte físico que nós chamamos, ou seja, existe um valor cultural que está sobreposto a essas peças, a esses templos, que justificam o interesse público sobre eles. E é em razão disso que também o poder público, e aí em todas as suas esferas, seja o município, seja o Estado, seja a União, são responsáveis, corresponsáveis pela conservação desses bens. E por último, e talvez o mais importante, é a participação do cidadão, da comunidade na defesa desses bens. O cidadão, na verdade, ele tem a potencialidade para ser o maior defensor do seu patrimônio cultural sacro, porque ele tem proximidade, principalmente nas pequenas capelas, nos pequenos distritos de Minas Gerais. E o que a gente aconselha são medidas singelas, como, por exemplo, fazer com que alarmes e câmeras sejam colocados. Hoje o custo disso é um custo muito baixo. Algumas medidas como a iluminação noturna dos templos é importante para afastar os meliantes. E outra coisa, no caso de desconfiar da presença de veículos de pessoas com sotaque diferente, com placas dos veículos de outros estados, acionar a polícia. Infelizmente, Minas Gerais tem sido visitada constantemente por integrantes de quadrilhas especializadas na subtração de bens culturais. Ou seja, gente de outros lugares que vem aqui justamente com esse objetivo específico. E não raras vezes, inclusive, fazendo registro fotográfico das peças para levar e oferecer à venda em outros estados. Então é outra dica, não deixe fotografar as suas imagens. Ailton, essa questão dessas peças roubadas, não só no caso dessas, como de outras também, isso em geral vamos dizer assim, é feito por encomenda, quer dizer, isso são colecionadores e pessoas que querem ter isso em benefício próprio, ou eventualmente alguém que rouba para uma revenda em algum outro lugar? Dá para se ter essa noção? Eu vou completar a resposta do Dr. Marcos Paulo. O IEFA tem um projeto que se chama Minas para Sempre, que está instalando alarme nas principais cidades que são mais sofridas nesse problema de roubo. Já foram mais ou menos umas 55 e museus também. Quanto a essa pergunta que você me fez agora, o conhecimento do valor da peça não é um leigo que sabe. Geralmente alguém que tem um pouco de cultura, de história da arte e um pouco egoísta para poder tirar aquela peça do local dele, ou do museu, ou de uma igreja, para poder levar para a sua cidade ou para a sua casa, e desrespeitando o valor que essa peça tem para a comunidade, que ela conta a história da cidade, conta a fé da cidade, a devoção da cidade. Perfeito. Marcos Paulo, nesse caso específico do Pilar, que são 40 anos, quer dizer, quanto mais o tempo passa, mais difícil, acredito eu, fica de se conseguir pistas e tudo. Aí, primeira pergunta é essa, quer dizer, quanto mais distante o acontecimento, mais difícil fica, e ao longo desse período houve aí avanço em termos de técnicas de investigação, ou ainda precisamos da denúncia, da observação das pessoas? Como é que funciona essa questão aí para tentar solucionar esse e outros casos de roubo? O caso do Pilar de Ouro Preto é um caso emblemático. Emblemático primeiramente em razão do número e do valor cultural das peças que foram subtraídas, e emblemático também por uma razão que é lamentável, que é a absoluta falta de preparo dos órgãos de investigação para tratar com esse tipo de crime, que é uma criminalidade especializada.
Para se combater de maneira eficiente o comércio clandestino de bens culturais, é preciso ter conhecimento especializado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o inquérito policial que foi instaurado para apurar o furto do Pilar. Infelizmente chegou a um ponto tal de tamanhas medidas descabidas que houve um decreto de sigilo daquele inquérito policial. Foi publicado, ninguém podia ter acesso. Daí essa percepção da comunidade de Ouro Preto de que é um crime que envolve grandes interesses e é algo sigiloso. Bem, nos dias atuais nós temos a Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico. A questão do tempo, ela realmente dificulta a apuração, mas ela não impossibilita. Nós tivemos já a oportunidade de recuperar bens que estavam desaparecidos há mais de 50 anos. Então nós temos muita esperança de recuperar ainda os bens que foram subtraídos do Pilar. E precisamos de utilizar, inclusive, informações e técnicas de ponta. Hoje nós trabalhamos na promotoria, inclusive com ultrassom, com raio-x e uma série de outras técnicas que permitem, inclusive, verificar se uma peça é falsificada ou não. Ailton, como é que a comunidade pode ajudar nesse trabalho? A Luiz Magalhães, que foi do IFAM, ele falava que a comunidade é responsável pelo seu bem. Quer dizer, a comunidade é que tem que cuidar dele. Ela que sabe o valor dele e conhece melhor do que um leigo, uma pessoa de fora. Quando uma pessoa... O Dr. Marcos Paulo já teve até uma fala sobre isso. Nas festas, nas quermesses que tem, geralmente surgem grupos de pessoas que vão para rezar, mas às vezes não vão como rezar. Como diz no futebol, são olheiros, né? São os olheiros que vão ali para ver as coisas, eventualmente já orientados por outras pessoas com base em intenções. E aí, quando acontece isso, é bom observar, porque os ladrões geralmente entram pela porta do fundo, pela sacristia, ou quando não dormem lá. Existe outro tipo de roubo, a gente não sei nem se poderia dizer, que talvez no comércio eles são peças que, depois do Concílio II, de 60, o Vaticano privatizou mais a devoção a Jesus Cristo. Então, os altares que tinham 2 ou 3 peças do mesmo santo são guardados na sacristia ou na casa dos paroquianos. E com o tempo, aquela peça torna esquecida, o que eles fazem? Eles começam a vender, acham que eles pertencem à própria família deles, não pertencem mais à igreja, e vendem, que indiretamente é um roubo também, né? Perfeito. Bom, a gente queria, falando em segurança, segundo o Ministério Público, o período mais vulnerável para os templos católicos e para as instituições culturais foi entre 1964 e 2012, quando mais de 500 itens sumiram em Minas. Em compensação, cerca de 400 peças foram recuperadas em operações policiais, ações do Ministério Público Federal e Estadual ou devoluções espontâneas em todo o estado. Veja só. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, só de Minas Gerais, 143 bens culturais são procurados pela polícia. O levantamento do patrimônio estadual é ainda maior e aponta o desaparecimento de 600 peças. A dificuldade é proteger todos os locais. No estado foram instalados 55 sistemas de alarme em igrejas e museus. Os projetos que têm sido feitos, eles pensam intrusão eletrônica, ou seja, tentativa de furto e roubo, segurança, ou seja, sensor de fumaça e sistema de incêndio. Esse investimento já vem ocorrendo bastante nos últimos 10 anos e a previsão para 2013 e 2014 é um investimento de R$2.800.000 só nas igrejas de Ouro Preto. Então, todas aquelas igrejas que já possuem segurança eletrônica vão ter seus projetos revisados e aquelas que não possuem vão ganhar projetos novos e modernos. A gente falou ali no início da reportagem, Marcos Paulo, em relação à devolução espontânea. Como é que isso funciona? Isso pode ser feito de forma anônima, quer dizer, a pessoa eventualmente comprou alguma coisa e percebeu que aquilo era de uma igreja. Como fazer nesse caso? A devolução espontânea ela é possível. As pessoas que às vezes adquiriram essas peças sem má fé, elas podem fazer a devolução. Nós já tivemos a oportunidade de receber peças, inclusive pelo correio, com um bilhete dizendo que não sabia que a peça era produto de ilícito e faz a devolução. Já temos vários registros desse tipo de ocorrência no estado de Minas Gerais e é uma alternativa interessante.
E para o Ministério Público, nesses casos dessas subtrações realizadas há 20, 30 anos, o mais importante para nós é a recuperação dessas peças e a reintegração delas aos seus locais de origem. Então a gente faz esse apelo para que realmente aquelas pessoas que adquiriram de boa fé façam a devolução. E mais que isso, antes de adquirir qualquer bem, que tenham os cuidados necessários para evitar a aquisição de um bem produto de ilícito, porque isso pode implicar na responsabilização pelo crime de receptação. Pois é, que cuidados seriam esses? Primeiramente, exigir nota fiscal. Às vezes a pessoa pode pensar, mas é estranho, eu vou pedir uma nota fiscal de algo que foi produzido no século XVIII, sem problema nenhum. A nota fiscal deve ser emitida pelo leiloeiro ou pelo antiquário responsável. E mais do que a nota fiscal, é exigir um atestado da procedência dessa peça, ou seja, dizendo que essa peça não é oriunda de um templo, não é oriunda de um templo tombado, não é proveniente de um ilícito. Com esses dois documentos, aquele que adquirir a peça terá o mínimo de segurança a respeito dela. Esse atestado quem emite? O próprio vendedor. O próprio vendedor. E é importante também uma análise, uma consulta prévia ao banco de dados dos bens desaparecidos e procurados, que está disponível na internet. Perfeito. Nós vamos fazer só um pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente continua falando sobre a questão do roubo das peças sacras em Minas Gerais. Um minuto só, nós voltamos já.